Nós vamos continuar o estudo do livro de Atos, na continuação do que nós estudamos na semana passada, que foi a conversão de Paulo. Atos, capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 20, que diz assim: E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Vamos parar por aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Nós iremos estudando, consultando. Fique atento também, já vai procurando aí o livro de 2 Coríntios, que eventualmente eu vou fazer uma alusão, porque há uma narrativa de Paulo também sobre esses acontecimentos na sua carta aos Coríntios. Nós vimos semana passada que, depois que Paulo tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco, cidade em que ele pretendia prender muitos cristãos ali, judeus cristãos, não é? Judeus convertidos ao cristianismo, porém judeus de fala grega. E ele tinha então autorização do Sinédrio para, nas sinagogas, prenderem esses que professavam esta nova fé herética. Eu falei herética, o negócio até caiu. Pois então, vai acontecer uma intervenção da parte de Jesus. Paulo fica cego. Ele é conduzido até a cidade de Damasco, para a casa de um judeu chamado Judas. Ananias então vai ser levantado por Deus para ir até Paulo na rua chamada Direita. E então, através das orações de Paulo atendidas por Jesus, Ananias impõe suas mãos, Paulo volta a enxergar e é então batizado. Nós vimos isso semana passada. O texto que nós começamos a ler diz que Paulo continua em Damasco. Ele permanece na cidade de Damasco junto aos cristãos que ele havia ido para prender. Não é isso? Ananias, na verdade, recebe Saulo dizendo: Saulo, irmão, não é? Ele é recebido como um irmão em Cristo, porque Jesus havia dito a Ananias que Paulo era para ele instrumento, não é, nas mãos de Jesus para pregar o evangelho aos gentios e aos judeus. O que acontece aqui na narrativa de Lucas, e nós lemos essa parte semana passada, mas vale a pena relembrar, diz que o Saulo vai então começar a pregar nas sinagogas em Damasco. Sinagogas essas que eram alvo, não é, do seu ataque. Ele ia para prender esses cristãos, mas agora ele está nas sinagogas combatendo o judaísmo ortodoxo, apresentando Jesus como o Messias. O que Lucas vai dizer para a gente que gera certa confusão naqueles que ouvem, porque eles sabiam quem era Paulo, ou Saulo, se preferir. Eles sabiam do objetivo, sabiam do propósito de Paulo, ou Saulo, de ir para Damasco. E quando ele chega nas sinagogas, onde provavelmente os judeus mais radicais, resistentes, né, à mensagem de Jesus como o Messias, esperam um Paulo que vai se apresentar para prender os perseguidos, ele começa a agir de maneira contrária. Ele começa a defender Jesus como o Messias de Israel. Então esses judeus ficam confusos, não é? O texto diz que ele logo passou a pregar nas sinagogas, versículo 20, né? E todos os ouvintes, 21, admiravam-se e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá, além de levá-los presos aos principais sacerdotes, ou para levar presos
para os principais sacerdotes. Porém, Paulo se fortalecia e cada vez mais confundia os judeus. Por que ele confundia? Ele não confundia com sua argumentação. Ele está apresentando Jesus com base no seu conhecimento do Antigo Testamento. Mas a confusão aqui é gerada porque eles não estão entendendo nada que está acontecendo. Porque aquele homem, até pouco tempo atrás, vinha para aprender e agora está simplesmente pregando a favor desses, né? E eles ficam confusos. Nessa narrativa, óbvio, se você comparar com o texto de Gálatas, você vai ver que Paulo diz que ele ficou em Damasco por um tempo e só foi para Jerusalém 3 anos depois. Então nós temos essas duas narrativas que de certa forma trazem informações diferentes, mas é provável que Paulo tenha pregado em Damasco nas sinagogas, saiu para a Arábia, né, que na verdade não é a Arábia como nós conhecemos hoje, era na verdade o reino dos Nabateus, não é? Comandado pelo rei Areta. E ele provavelmente foi para lá para pregar, não para contemplar no deserto, como alguns falam. É possível que ele tenha ido para lá, iniciado um trabalho também de pregação, depois voltado para Damasco e então ido para Jerusalém. O que é interessante nesse texto é que ele vai criar tanta dificuldade para os judeus que eram resistentes ao Evangelho, não só na confusão que ele trazia, porque ele deveria estar perseguindo cristãos e não pregando sobre Jesus, como também na força do seu poder argumentativo, assim como Estevão fazia, não é? Na verdade, muitos teólogos vão dizer que Paulo retoma o ministério de Estevão, porque ele é aquele que vai pregar para os helênicos nas mesmas sinagogas com o mesmo poder argumentativo. Eles ficam tão irritados e confusos que eles vão criar um plano para matar Paulo, assim como fizeram com Estevão. E o texto diz para a gente que, 23, depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Por que eles decidiram matá-lo? Primeiro, eles não podiam, com o poder argumentativo de Paulo, com o conhecimento e com a ação do Espírito Santo na vida daquele homem. Eles não davam conta de debater nas sinagogas com eles, eram vencidos, não é? Segundo, Paulo, por ter uma personalidade, né, já conhecida, muito obstinada e insistente, gerou um nível de irritação que eles tramam tirar a vida daquele cara. Até porque ele era alguém muito conhecido, muito reconhecidamente relevante para a religião dos saduceus, para o grupo dos saduceus, que não era nada bom deixar aquele homem vivo, porque ele era um testemunho ambulante. Vocês entendem isso? Não era alguém que perseguia, que matava, que era conhecido, que tinha cartas de recomendação e que agora estava pregando o contrário daquilo, uma trajetória completamente diferente, oposta do que se imaginava. Era um perigo. Então eles tramam matá-lo. Paulo, na verdade, vai dizer para a gente que esses judeus não só tramaram entre os seus ali da sinagoga, mas chegaram a acionar o governo. Então, houve um envolvimento do governador, não é? Que tinha uma ligação com esse rei Areta dos Nabatenos, que provavelmente, por ele ser rei na Arábia, e quando Paulo foi para a Arábia, é possível, vão dizer alguns teólogos e estudiosos, que Paulo tenha irritado gente lá também. E aí quando ele volta para Damasco, e o governador, ele tem essa ligação com o rei, de onde ele irritou as pessoas na Arábia, juntou os judeus daqui, mais os judeus de lá, e falou: mata esse cara, não dá mais para deixar esse cara vivo. Então, para vocês entenderem que a vida dele não estava sendo muito fácil, não. Mas, ao mesmo tempo, Deus, né, vai aqui permitir que ele fuja dos perseguidores. O que o texto diz para a gente? Diz, no 24, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Se você, na verdade, pesquisar no Google, você vai encontrar a cidade de Damasco, a mesma cidade ainda possui a mesma rua histórica, né, chamada Rua Direita, que a narrativa trata. É possível até, né, pela tradição, encontrar a casa do tal Judas, embora a gente não saiba se isso é verdade ou não.
Mas nas muralhas, que na verdade são os muros que abrem a cidade, né, as portas da cidade, você vai perceber que existem casas construídas na muralha, ou do lado de dentro da muralha. Assim como, por exemplo, havia na narrativa de Jericó, quando foi destruída pelos judeus, não é? As casas que eram construídas ao lado da muralha, janelas que são para fora. Então provavelmente foi através de uma dessas janelas que os amigos de Paulo, provavelmente judeus, cristãos ali daquela sinagoga em Damasco, que haviam se convertido, vão tirá-lo por esse cesto. Provavelmente era um cesto grande para conter um homem, amarraram uma corda ali, inclusive algo de risco, né? E ele foi então alçado pela janela naquele cesto, provavelmente durante a noite, embora o texto não diga, e assim ele consegue fugir, não é, dos seus opositores. Ok. Eu, estudando esse texto, fiquei pensando, como a gente aplica isso, não é? Porque, eventualmente, o discurso contrário, né, ao discurso do liberalismo, de um evangelho mais água rala, né, é um evangelho mais frontal, um evangelho mais viril, não é isso? E muitos cristãos, que eu penso serem os opostos ao liberalismo que existe hoje, vão levantar uma bandeira um tanto triunfalista. E eu quero que você perceba nesse texto que há um equilíbrio aqui. E a gente vai ver isso no decorrer da narrativa. Paulo poderia, aos moldes de Elias, não é, pedir para descer fogo do céu e consumir os seus inimigos. O que você acha disso? Interessante, né? Por muito menos Pedro deixou gente cega, não é isso? Por muito menos eventos semelhantes a esse foram, no final da história, acometidos por anjos sobre os inimigos, sobre os exércitos que vinham sobre Israel. Mas na história de Paulo não. A história de Paulo não tem o fogo descendo do céu, não tem um anjo vindo para socorrer, não tem as pessoas cegas, né, sem enxergá-lo e ele passando por eles sem que fosse percebido de maneira miraculosa, mas tem um homem sendo descido às escondidas em um cesto pela muralha. Interessante que Paulo vai comentar isso em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 32. Mas Paulo vai tratar deste episódio como algo vergonhoso. Ele na verdade vai dizer em Coríntios: se posso me gloriar em alguma coisa, irei me gloriar nas minhas fraquezas. Entenda só isso. Então Paulo começa a falar das suas fraquezas. E o que ele cita? Quando ele foi descido por um cesto nas muralhas de Damasco. Espera aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu amigo, é que nem sempre a autoridade que a gente muitas vezes clama para nós mesmos, em nome de Deus, nem sempre o mau entendimento de um cristianismo que ele é extremamente romântico e antagônico à história bíblica vai funcionar. Nem sempre Deus vai usar as suas qualidades, o seu poder argumentativo, a sua força, a sua virilidade, o seu conhecimento para que as coisas aconteçam. Na maioria das vezes, Deus vai usar as nossas fraquezas. Na maioria das vezes, Deus vai tornar útil aquilo que você acha ser o seu ponto mais fraco. Na maioria das vezes, aquele que você acha ser o seu defeito, quem sabe, a sua fragilidade enquanto cristão, é justamente o ponto em que Deus quer aperfeiçoar para a sua glória. Porque Ele não precisa do nosso poder de argumentação, Ele não precisa do nosso conhecimento, Ele não precisa das nossas qualidades, Ele não precisa das nossas perfeições, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não é isso que Paulo diz? Leia comigo 2 Coríntios, faça esse exercício bem rápido. 12, 10.
2 Coríntios 12, 10. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos repetir isso junto? Pois quando estou fraco, então é que sou forte. De novo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. O que isso significa, gente? Como é que nós somos fracos na fraqueza? O que isso significa? Fortes na fraqueza? Fortes na fraqueza, né? Dependência de Deus. É o que significa. Nessa hora do sexto, não tinha anjo, não tinha poder de argumentação, não tinha conhecimento, tinha a dependência de Deus, que estava aperfeiçoando o apóstolo justamente na sua fraqueza. Você acha que no que dependesse de Paulo ele ia correr deles? Lembra da história dele aí? O cara encarou naufrágio, apedrejamento, encarou multidão. Ele não tinha bem o perfil de alguém que corre da coisa, não. Mas nesse momento, por isso que ele vai lembrar dessa história como algo humilhante, de certa forma, Deus queria aperfeiçoá-lo justamente na fraqueza dele. Qual era a fraqueza dele? Orgulho. Ele precisava diminuir, ele precisava deixar Deus agir, ele precisava realmente entender que o poder de Deus se manifesta através das nossas fraquezas, porque Ele quer nos aperfeiçoar. E qual é o nosso problema hoje? A gente confia muito no nosso taco, meu amigo. E a gente acha que é assim que Deus usa a gente, através das nossas qualidades. Que bom, né, que temos qualidades. Ótimo. E tomara que Deus use isso mesmo para a sua glória. Mas o que Deus pretende, na verdade, é fazer com que seus filhos dependam dele. Abram mão das ferramentas, abram mão da capacidade, abram mão do poder de persuasão que muitas vezes nós temos. E confiemos nele. E aí as coisas que nós achamos serem tão pequeninas em nós, tão singelas, tão, quem sabe, opacas, que não estão na vitrine, é a hora que Deus vai usar a gente. É a hora que Deus vai usar a gente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Não é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas qualidades. Porque se temos qualidade, somos bons demais, quem sabe, para Deus aperfeiçoar o que quer que seja. Mas quando reconhecemos que somos fracos, que não temos condições, que não temos capacidade, que no que depender de nós, o que a gente vai fazer é burrada, estragar tudo, é a hora que Deus nos usa. Amém? Amém. É fácil? Não é. Imagina, pastor Josi, né? Foi pregar para os alemãos não sei da onde, tudo bruto, né? E aí quando a coisa apertou lá, ele foi descido por um cesto, fugiu, escondido. Aí domingo eu venho pregar aqui. Aí você fala, pregar aqui é fácil, né? Quando o negócio ficou feio lá, o pastor fugiu escondido. Você ia dizer isso, não ia? Olha para mim e diz com verdade, pô pastor, você sempre falou de morrer por Jesus, né? Pá, ir até o fim. E aí quando a coisa apertou, você, saiu fora, né? Pera lá, esse cara só tem, só gogó. Esse é o juízo que a gente faz, cara. Esse é o juízo que eu faria. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando estou fraco, é quando não tenho ferramentas, é quando não consigo resolver, é quando não tenho habilidade para isso, que Deus se aperfeiçoa ou nos aperfeiçoa no poder dele. Você entende isso? Então o desafio nesse primeiro momento é buscar a dependência de Deus, parar com essa mania que a gente tem de querer ajudar Deus nas coisas. Vou te dar uma forcinha aí, Deus, porque nisso eu sou bom pra caramba. A gente precisa parar com isso. Paulo vai tratar desse episódio como um episódio humilhante para ele, mas necessário. Humilhante, mas necessário. Cair do cavalo cego, humilhante, mas necessário. Ser curado por alguém que ele ia prender, humilhante, mas necessário.
ter que ouvir dos judeus em Damasco, que eram alvo do seu ataque, que Jesus era o Messias. Irmão Paulo, senta com a gente, imagina esse homem, você imagina esse homem por dentro, tendo que se submeter a tudo aquilo, sendo guiado pela mão, dependente das pessoas, embora Jesus tenha aparecido para ele, porque ele sabia sobre Jesus, ele tinha que ouvir dos outros. Que outros eram esses? Aqueles terríveis cristãos, aquela gente que não prestava para nada, aquela heresia. Agora ele tinha que ouvir deles, aprender deles, beber deles. E isso era para ele, de certa forma, humilhante, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Pode ser que a gente, independente de usar as nossas ferramentas, esteja, na maioria das vezes, buscando a informação extremamente acadêmica, relevante, reconhecidamente teológica, e de pessoas que têm status. E você sabe que, às vezes, que eu mais fui tocado por Deus foi por pessoas simples, cara. Pessoas que eu não imaginava sair nada que prestasse para o meu intelecto refinado. Um abraço na hora da tristeza, uma palavra de conforto na hora do sofrimento, uma exortação da irmãzinha que cuida das galinhas lá. E você é pego de uma maneira que você precisa baixar a crista, sabe? Baixar a crista, baixar a cabeça e entender que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. É quando estamos fracos, dependentes de Deus, que é o momento que Ele está nos levando ao status de aperfeiçoamento. Amém? Eu não vou insistir nesse ponto não, mas só dar mais um exemplo para você. Quais foram os momentos da sua vida que mais você orou? As orações mais verdadeiras, mais genuínas, mais profundas. Você não precisa nem dizer que eu sei. Foi quando as coisas não estavam bem. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Vamos avançar. Tem muita coisa ainda aqui, né? Então ele foge, não é isso? Por um cesto. E aí o versículo 26 diz assim: ao chegar em Jerusalém, já se passaram 3 anos, né? Na verdade, muitos vão dizer que era aproximadamente 3 anos. Então ele vai para Jerusalém. Diz assim, 26: ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então, para um pouquinho para dar uma refletida aqui. Paulo foi perseguido em Damasco, correto? As pessoas lá sabiam quem ele era e sabiam da reviravolta que foi a história do cara. Você acha que em Jerusalém não ficaram sabendo disso? É claro que ficaram sabendo. Não foi uma semana, 3 dias, foram 3 anos dessa história, ele pregando nas sinagogas em Damasco. Embora ele tenha ido para a Arábia, depois voltado, esse período todo dá 3 anos. Quando Paulo chega em Jerusalém, eu vou especular aqui porque, na verdade, é bem provável, dizem os comentaristas, que Paulo tenha sido deserdado por sua família, para começar. Porque era inadmissível um fariseu do status como ele estar agora pregando sobre o Jesus cristão, sobre o Messias cristão. Isso era inadmissível. Então é provável que a sua família tenha deserdado. As sinagogas que ele pertencia, ele não poderia mais ter a liberdade que tinha. O Sinédrio provavelmente não queria nem saber dele. Gamaliel, que foi o seu mestre, provavelmente não queria nem saber de Paulo. Paulo está sozinho em Jerusalém. Então, Paulo não voltou para Jerusalém com o mesmo status, com os mesmos acessos, com os mesmos vínculos relacionais. Não é isso não. 3 anos depois, esse cara é um inconveniente em Jerusalém. Mas o que ele faz? Se eu fui recebido pelos cristãos em Damasco, eu vou ser recebido pelos cristãos em Jerusalém. Mas o que acontece? Os cristãos também não querem recebê-lo. Se colocou no lugar dele. Ele professa outra fé agora. Os judeus não querem mais saber dele. Os judeus, óbvio, fariseus e saduceus. E os cristãos, que aqui seria, né,
o seu lugar de conforto, né, de aconchego, também não querem saber dele, porque desconfiam que é um plano. Pensa no lugar que o cara está, terrível, né? Um lado não quer o cara porque o cara se converteu, outro lado não quer o cara porque acha que ele está fingindo que se converteu. E aí eu não sei o que acontece com ele, porque provavelmente deve ter ficado aqui um beco sem saída, né? Fragilizado, porque ele narra a história do cesto como algo humilhante. E imagina como ele chegou em Jerusalém humilhado por ter fugido num cesto. Você imagina para um homem que tinha a personalidade que ele tinha, como é que essa história soava para ele, muito ruim, muito esquisita, né? Bola baixa. Paulo vai chegar em Jerusalém aqui, e aí os cristãos, não, aqui não, velho, esse cara tá armando, vai prender a gente, esquece essa história. Quem que vai então fazer o meio campo aqui? Continue a narrativa 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara como em Damasco, ou melhor, como este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Na verdade, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1 que ele não teve com nenhum outro apóstolo a não ser Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Então é provável que os outros apóstolos não estivessem em Jerusalém, porque, diferente do que a gente imagina que era uma grande igreja em Jerusalém, eram várias igrejas nascendo, que fazia parte da mesma igreja, óbvio, mas em Samaria tinha igreja em Damasco, a coisa estava se proliferando, e os apóstolos é que faziam todo o trabalho de cuidado dessas pessoas. Então é provável que nesse momento em que Jerusalém é recebida, que o melhor, que Paulo chega em Jerusalém e é recebido pelos cristãos, só há Pedro e Tiago, que são esses que vão recebê-lo, embora, né, título de curiosidade, Tiago aqui não seja um do grupo dos 12, né, é o Tiago, irmão do Senhor. O Tiago, que era irmão de Jesus, né, foi elevado ao status de apóstolo, sim, na igreja primitiva, a ponto de Paulo dizer que eles eram os 2 colunas da igreja. Na verdade, os 3, João, Tiago e Pedro, eram os colunas da igreja. Mas o ponto é que ele passa então a andar com eles de maneira livre nas sinagogas, né, e a pregar corajosamente. Óbvio que o que Lucas quer salientar para a gente é a persona de Barnabé aqui. Se no primeiro momento Paulo ali fragilizado, não é, que entendeu posteriormente que o poder de Deus ele é aperfeiçoado na fraqueza, no segundo momento você vai ver que a pessoa de Barnabé, ele é para Paulo não só importante por ter aproximado ele da igreja em Jerusalém, mas por ter sido um mentor para ele. Barnabé apadrinha Paulo. Barnabé é o cara que pega Paulo pelo braço quando ninguém queria. Barnabé é o cara que acredita em Paulo quando ninguém acreditava. Barnabé é aquele que olha com olhos bondosos, puros, justamente para a pessoa de Paulo, que havia passado por uma transformação quando ninguém olhava. E o que isso significa para a gente? Significa que Barnabé, gente, procurava as melhores coisas nas pessoas. Barnabé não estava preocupado com o passado de Paulo. Barnabé não estava preocupado com quantas pessoas Paulo tinha matado ou prendido. Barnabé não estava preocupado com esse tipo de coisa. O que ele estava preocupado era justamente em quem Paulo havia sido transformado pelo poder de Deus. E se no primeiro momento eu falei para você que, tantas vezes, né, que o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza, a frase que você vai escrever hoje aí, ó, não escreve na Bíblia não, porque dá errado, né? Escreve num papelzinho à parte. Segundo momento, eu quero dizer para você que aquele que foi transformado por Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, aquele cuja vida manifesta a pessoa de Cristo, olha com olhos potenciais para as pessoas, independente de quem ela tenha sido, independente do que ela tenha feito, independente de quem tenha sido ela no passado. Nós acreditamos na transformação plena das pessoas, mas nós não acreditamos desconfiando, nós acreditamos com esperança. Esperança, percebe isso? Porque se não for assim, como fomos alcançados por Jesus, afinal de contas?
O que de bom Jesus teria para apontar para nós, no sentido de fazer valer a pena a sua morte, se não fosse única e exclusivamente a graça, única e exclusivamente a misericórdia, única e exclusivamente o amor dele, pegando homens e mulheres pecadores como nós e transformando em seus filhos, herdeiros do seu reino. Misericórdia, amor. E nós agora, da mesma forma, olhamos com olhos amorosos, misericordiosos, esperançosos, para aqueles que a sociedade não acredita mais haver transformação. No dia que nós abrimos mão disso, com medo muitas vezes, resistentes, quem sabe, por conta de tudo que tem acontecido, no dia que nós abrimos mão disso, abrimos mão da graça, abrimos mão da graça, precisamos ser agentes da misericórdia. Barnabé, filho da consolação, aquele que acredita nas pessoas, aquele que não está preocupado no julgamento, como se fosse Deus, dizendo quem serve e quem não serve para o reino de Deus, quem serve e quem não serve para congregar na igreja, quem serve e quem não serve para entrar na nossa casa, mas acreditando que as pessoas na mão de Deus podem ser potenciais, queridão. Tudo bem, eu não sou um grande exemplo de nada disso, mas se você me visse há 20 anos atrás, 20 não, 30, 20 anos eu até estava melhorzinho assim. Se você me visse há 40 anos atrás, não, 40 eu tinha 8 anos, né? Tá, 30 anos atrás, eu me converti com 17 para 18, estou com 48, você ia dizer, esse cara, sem chance. Eu contava essa semana aqui, agora em janeiro, quando fui pregar na igreja em que fiz parte da membresia minha vida inteira, né? Um amigo de longa data olhou para mim e falou assim: como Deus é irônico, né? Como Deus é irônico, logo você. Eu fiquei rindo porque eu sei que é verdade, né? E cada um de nós, meu amigo, quem somos nós? O que temos de valor no final da história para sermos usados por Deus? Dependemos única e exclusivamente da graça misericordiosa e do amor do Pai, que nos chamou para sermos agentes da misericórdia. Amém? Amém. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nos chama para acreditar que as pessoas podem ser transformadas como nós fomos. Porque se não for assim, abrimos mão do Evangelho e nos tornamos legalistas, pessoas que não valiam nada e que acham que são alguma coisa agora, dizendo quem pode e quem não pode entrar no reino dos céus. Não queira nunca estar nesse lugar. Eu sei que a igreja de Jerusalém não recebeu Paulo, foi de medo. Eles estavam com medo. E de certa forma até entendo, né? Mas o exemplo de Barnabé está aqui para nos mostrar que o perfeito amor lança fora todo medo. Pode acontecer de você acreditar nas pessoas e ela te trair depois? Pode. Frustrar você? Pode. Acabar com toda a confiança que você colocou nela? Pode. Mas vale a pena correr o risco. Vale a pena correr o risco. Amém? Amém. Amém ou não, gente? Amém. Eu vi que teve um pessoal que disse, não, se engrossar, homem. A gente já leva para a salinha ali para expulsar o que está manifestando aí. Porque... Amém, igreja? Amém. Agentes da misericórdia. O último aspecto desse texto, não me delongando aqui, diz 29 assim, ó. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega. Percebam que é o mesmo público de Estevão, né? Muitos vão defender que aconteceu alguma coisa com Paulo na morte de Estevão, que mexeu com ele e tem uma influência, a gente não sabe, né? Mas é óbvio que o público dele é o mesmo. Provavelmente ele pregou até na mesma sinagoga que Estevão debatia em Jerusalém, chamada a Sinagoga dos Libertos. Diz então,
30. Quando os irmãos souberam, ou melhor, vou ler o 29 aqui. Falava e debatia também com judeus de cultura grega, mas eles procuravam de novo, né, matá-lo. Paulo tinha uma coisa legal, né, irritava tantas pessoas que normalmente ele tinha que fugir para não morrer, né? E mais uma vez ele vai fugir aqui, porque diz o versículo 30 assim: quando os irmãos de Jerusalém, né, souberam disso, levaram-no até Cesareia, que tinha um porto romano lá, e embarcaram Paulo num navio. Olha o que eles estão fazendo: vai embora, cara, que se tu ficar aqui, tu morre. Porque se ele fugiu em Damasco, Damasco não era Jerusalém, né? Jerusalém mataram Jesus, né? Jerusalém mataram Estevão, e para matar Paulo era um estalo de dedos, né? E o que a igreja vai fazer aqui? Tirar Paulo de cena. Levaram então até Cesareia e o enviaram para Tarso, que é a sua cidade natal. Paulo de Tarso, lembra do Chico de Tarso? É o Paulo de Tarso. Ele vai voltar para Tarso e provavelmente lá ele retoma seu ministério de evangelismo, né? Como é provável que algumas igrejas nasceram do ministério de Paulo em Tarso. Aí diz assim, 31, assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia. Se você entender o que está acontecendo aqui, Paulo chegou em Jerusalém e começou a pregar nas sinagogas. A galera começou a ficar irritada. Pô, esse cara aí, vamos matar. A gente mata logo igual a gente matou o resto. Aí o que a igreja faz? Paulo, tá na hora de tirar o time de campo. Vai embora, velho. Levaram ele pro porto e mandaram ele embora. O que acontece depois? A igreja desfrutava de paz em toda a Judéia. Por quê? Porque o Paulo não estava mais zoando ninguém do jeito que ele zoava, né? Isso não é negativo no texto, não é dizer que, como já ouvi, né? Se livraram de Paulo porque tinham medo. Não é isso que Lucas está dizendo. Ele está dizendo muita coisa aqui. Ele diz que a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo do temor do Senhor. Então a saída de Paulo ali gerou, de certa forma, um campo de evangelismo mais acessível, né, nesse momento, uma dependência maior de Deus. Por que dependência de Deus? Porque a história anterior à conversão de Paulo era de perseguição. A gente lembra disso, né? A cronologia é: Paulo vai com tudo, destrói a igreja, esmaga a igreja, né? As pessoas fogem, a igreja está passando por isso. E ele vai para a Arábia, depois de ficar seus 3 anos, depois de se converter em Damasco, as coisas ficam meio estranhas ainda. Aí ele volta, o pessoal está com medo ainda, não é isso? Ainda estão com medo, provavelmente estão se reunindo escondidos, e aí ele quer se aproximar, o pessoal: não, você vê se esse cara vai prender a gente, a coisa não está boa. E aí, quando Barnabé faz a ponte, ele se aproxima deles, eles percebem que houve uma conversão, e ele passa a andar com eles. Por que eles andam livremente? Porque eles estão com Paulo, né? E aí o pessoal está meio confuso ainda. O que o Paulo está fazendo com esses caras? E aí dá, de certa forma, a dúvida, né? A questão da dúvida entra em cena. Ninguém sabe muito bem qual é a de Paulo, se é uma estratégia, se não é uma estratégia, o que ele está fazendo. Até que percebem que não. Ele começa a pregar, e ele era ousado, né? Prega nas sinagogas, os judeus começam a ficar irritados de novo, a coisa começa a ficar feia, eles começam a elaborar um plano para matá-lo. Aí a igreja fala: Paulo, é hora de sair, cara, tu precisa sair daqui. Aí tira. E aí o que acontece? A coisa fica tranquilona, porque não tem o Paulo lá perturbando as pessoas. E a igreja começa a ser edificada, vivendo no temor do Senhor. E olha o que diz: e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Então o Paulo, assim, vamos lá, né? Calma nessa hora. O Paulo saiu, a igreja cresceu. Eu poderia pregar assim: filho, se a igreja não está crescendo, você tem que sair daqui. Ia ser ruim isso, né? Ia ser terrível. Não é bem assim, acho que tem muito mais coloridos aqui. Então pensa comigo, a igreja estava acuada, com medo. A ida de Paulo para Jerusalém gerou desconfiança, mas Barnabé fez a ponte. E o que a igreja viveu ali recebendo Paulo? O que a igreja sentiu ali recebendo Paulo? O poder de Deus transformando a vida do seu principal algoz. Vocês estão entendendo isso? O medo foi embora, cara. Eles estavam acuados. Mas a ida de Paulo reacendeu. A ousadia de Paulo nas sinagogas, ainda que tenha despertado o desejo de matá-lo e uma possível nova perseguição, encheu a igreja novamente de coragem.
A ousadia dele, a transformação dele, a pregação de Paulo, a maneira como ele confrontava as sinagogas, encheu a igreja de coragem na pregação do Evangelho. Amigo, eu vou te dizer duas coisas aqui. Evangelho eficaz traz divisão. Sabia disso? Evangelho eficaz traz divisão. Porque as pessoas, quando são confrontadas com o Evangelho, ou se transformam ou endurecem. O Evangelho, quando é pregado com eficácia, ou transforma as pessoas, ou lhe arruma um tanto de inimigo. Mas o falso Evangelho permanece a salvo. O falso Evangelho não incomoda. O falso Evangelho não exorta, o falso Evangelho não confronta, o falso Evangelho não traz crescimento, o falso Evangelho não traz o crescimento do reino de Deus, o falso Evangelho não traz o crescimento da igreja, o falso Evangelho na verdade não faz nada, é irrelevante. Mas o cristianismo original, apostólico, verdadeiro, é o cristianismo que confronta o pecado das pessoas, que expõe para eles realmente o Jesus Salvador, transformador, e que gera incômodo. Então, nesse último momento eu quero dizer para você, se a nossa vida tem sido tranquila demais, se a gente se relaciona bem demais com pessoas que professam coisas completamente diferentes da nossa, se não tem um incômodo, não acontece nada, meu amigo, pode ser que a gente esteja vivendo o falso Evangelho, uma mensagenzinha muito boazinha para as pessoas dormirem bem, e a gente está deixando de pregar a mensagem de Jesus que transforma as pessoas, mas que precisa realmente ser verdadeira, genuína. É isso que Paulo está fazendo, é isso que Paulo está pregando, por isso que ele é perseguido, por isso que ninguém quer matar ele. Neguinho, me entendam, né? Neguinho no Rio de Janeiro são as pessoas, né? Branco, louro, você me entendeu, né? Esquece o neguinho. Por isso que as pessoas tentavam matar Paulo, porque ele incomodava, cara, mas ele não incomodava no sentido de ser um chato, né? No sentido de ser um cara extremamente arrogante, ele incomodava porque ele estava pregando o tempo inteiro. Esse cara só fazia isso, cara, só pensava nisso. A compulsão de Paulo era pregar o Evangelho que salvou a vida dele. O pior dos pecadores, que matou, que perseguiu a igreja, mas que foi amado por Cristo. E agora ele prega, incansável, incansável. E as pessoas se enchem de Paulo quando não se convertem e tentam matá-lo. O Evangelho eficaz traz transformação. Agora, o ponto forte dessa última passagem aqui, se você fizer uma comparaçãozinha bem rápida, versículo 28 diz assim, ó: assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem. Não é isso daí? É ou não é, gente? Vocês estão com a Bíblia mesmo? Pregando com coragem, em nome do Senhor. Versículo 31 diz o quê? Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem. O que aconteceu? Paulo confrontava? Confrontava. Paulo gerava incômodo? Gerava incômodo. Paulo gerava transformação? A sua pregação gerava transformação? Gerava. Mas Paulo trazia uma influência positiva por onde quer que ele passava, porque ele inspirava as pessoas. Sim, Paulo não está inspirando uma igrejinha lá no interior da Galiléia. Paulo está inspirando a igreja em Jerusalém, meu amigo. A igreja dos apóstolos estão sendo abastecidas ou reabastecidas com a coragem e ousadia daquele homem. Então, se Deus pode usar a gente para gerar transformação nas pessoas, Deus usa a gente também para gerar inspiração nas pessoas, de maneira que as pessoas olhem para a nossa vida e se sintam inspiradas por nós. Se o Evangelho que a gente prega traz divisão, as pessoas vão ficar incomodadas, vão nos perceber, outras vão se converter. O Evangelho que a gente prega também influencia outras pessoas, inspira outras pessoas, levanta novos líderes, levanta novas pessoas que vão liderar, que vão realmente fazer a diferença. Uma vida de apatia, de indiferença, que não faz nada a não ser vir na igreja e sentar no banco, não inspira absolutamente ninguém. Não inspira ninguém. Não inspira os nossos filhos. Sabia disso? E olha que a Bíblia diz que os filhos são como flechas. Por quê? Porque são lançados, né? E vão mais longe do que nós. Mas como irão mais longe do que nós se nós não somos inspiração para eles?
Às vezes eu me pergunto o que vai ser da próxima geração de crentes. Quem vai ser meu filho quando tiver adulto? Sabe qual é a minha oração? Que ele vá mais longe do que eu. Que ele avance mais do que eu avancei. Que ele caminhe mais do que eu caminhei. Que ele tenha mais ferramentas. Que ele seja mais usado por Deus. Que ele olhe para a minha vida e veja a inspiração para continuar seguindo. Não que eu sou o melhor dos melhores, não é isso não. Mas que Deus tenha misericórdia de que eu seja realmente inspiração para o meu filho. Que ele olhe e decida realmente fazer daquilo que ele foi ensinado algo bom para o reino de Deus. Porque se somos cheios do Espírito Santo, se fomos transformados por Cristo, se vivemos realmente uma transformação, somos pessoas que inspiram o outro. Amém? Amém? Então, relembrar os 3 pontos aqui. Você lembra aí? Anota. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, estamos fortes. Segundo momento, olhar para as pessoas com olhos esperançosos, de que Deus pode usar o mais pequenininho, embora seja redundante, mais pequeno, mas que seja o mais pequenininho da igreja, o mais simples. Olhos esperançosos. No terceiro momento, ser inspiração para aqueles que olham para nós. Porque os grandes avivamentos, estudamos isso no livro do Tozer, os grandes avivamentos começam através de pessoas com coração ardente, que vivem o Evangelho. E aqueles que antes estavam com medo, com receio, olhando para a trajetória destes que ardem de paixão pelo reino de Deus, são tocados e pregam corajosamente no Espírito. Amém?